Bom dia, tudo bom? Vamos continuar? Nós paramos em Abel e Caim. Abel e Caim são dois personagens muito importantes. Por quê? Porque deles surgem dois grupos. Dois grupos, sim. Vamos ver? Em Gênesis 4 diz assim: E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Adão explicou, né? Para Abel e Caim, que Deus pediu ofertas de cordeiro. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. E a remissão dos pecados necessita de derramamento de sangue. E o cordeiro foi o animal que Deus escolheu para simbolizar a Cristo, o verdadeiro cordeiro que morreu na cruz do Calvário, derramou sangue e pagou a culpa do pecado, minha e sua. Através do sangue dele fomos remidos do pecado. E hoje somos salvos em Cristo. Abel entendeu, trouxe o cordeiro e ofereceu o cordeiro. E Deus se alegrou com Abel, porque Abel estava dizendo: eu preciso de um Salvador. Eu não quero morrer. O cordeiro está morrendo em meu lugar. Cristo vai tomar o meu lugar e vai me dar vida. Porém, Caim fez o contrário. Versículo 3. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Alguns protegem Caim, né? Ele trouxe o melhor fruto. Mentira. Ele trouxe o pior fruto. Podres, bichados, amanhecidos. Pior fruto ele trouxe. E se fosse o melhor? Deus também não ia aceitar. Porque para dar vida ou trocar a vida dele por outra pessoa, tem que ter sangue. E fruto não tem vida. Fruto não é vida. A vida é sangue. É cordeiro. É o cordeiro que deve morrer. E Caim trouxe fruto. Mas tem uma mensagem atrás desse ato de Caim. Caim estava dizendo para Deus: eu faço o que eu quero. Eu sei que o Senhor pediu o cordeiro, mas eu faço o que eu quero. Eu me salvo. Eu mesmo busco a minha salvação. Eu não preciso de Cristo para me salvar. Eu não preciso de normas na minha vida. Eu não preciso de 10 mandamentos. Eu não preciso de regras. Eu faço o que eu quero. Eu traço a minha vida. Eu traço os meus caminhos. Não preciso de ninguém dizendo para mim o que é certo ou errado. Eu faço o que é certo ou errado, da minha maneira. É o famoso que hoje muitos usam aí, né? Ah, eu acho, eu penso. Interessante, né? Como Caim. Então, vimos aqui dois grupos, né? O primeiro grupo, aqueles que obedecem o que Deus pede. Deus pediu, vou obedecer. Abel. E aqueles que questionam e não fazem o que Deus pediu. Caim. Dois grupos que existem hoje. Tem esses dois grupos hoje aqui. O que fazem a vontade de Deus e aqueles que questionam e não fazem a vontade de Deus. Abel morreu porque Caim o matou. Caim não suportou olhar para Abel obedecendo a Deus. Caim não suportou ver alguém andando segundo a vontade do Senhor, fazendo a vontade dele. Isso traz ódio. E vai acontecer hoje de novo isso. As pessoas não vão suportar ver alguém andando segundo a vontade de Deus. E Caim foi e matou Abel. Porém, em Gênesis 4, versículo 25, diz assim: E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque Deus, ela disse, me designou outra semente no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então, Sete tomou o lugar de Abel, que estava morto. E Sete foi um homem obediente a Deus. Um homem que andou no caminho do Senhor. Ele teve um filho, no versículo 26. E Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Aí começaram a fazer a vontade de Deus, a Deus como Senhor da vida deles. E Abel Sete teve Enoque, teve outros filhos, teve descendentes, né? Versículo 26. Desculpe, Gênesis 5, 22.
E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. Enoque é conhecido, né? Enoque andou tanto com Deus que foi morar com ele. Obediência. Eu estou passando a lista, que tem outros antes dele. Mas esses mais conhecidos, né? Matusalém, o homem que mais viveu na terra, não é? Versículo 26. E Matusalém viveu depois que gerou Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos, morreu, mas obedeceu a Deus. Percebe a lista aqui do capítulo 5? Todos os homens que seguiram a vontade de Deus, invocaram o Senhor, obedeceram a Deus. O assim diz o Senhor. Caim também teve descendentes, né? E olha o que Deus diz dos descendentes de Caim. Gênesis 6, versículo 5, diz assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Deus viu que o pensamento dos filhos de Caim era maldade. Hoje você vê maldade. Hoje você vê como o mundo está mal. Nas cidades maiores, né? Nas menores há maldade, mas não é tanta. Vá lá em São Paulo, vá lá no Rio de Janeiro. São Paulo, na Avenida Paulista, né? Avenida famosíssima. O portal de São Paulo. Se você andar com o celular lá, eles roubam você. Eles grudam você agora por causa do Pix. Estupram as mulheres até dentro de ônibus, dentro de metrô. Crianças são mortas. A maldade está aí escrita nos lares, né? Como a maldade aumentou. Isso está escrito aqui. O pensamento do homem é apenas maldade. Por quê? Descendentes de Caim fazem a vontade deles. Eu faço o que eu quero. Eu penso assim, acabou. Eu nasci assim, vou morrer. Não é assim que dizem? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então morra. Maldade. Porque se rebelaram contra Deus. Não querem fazer a vontade de Deus. E olha o que aconteceu. Versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe afligiu seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e aves do céu, pois me arrependi de havê-lo feito. Deus olhou e falou: Nossa, só há maldade. Eu não fiz um homem para isso. Eu não fiz um homem para ter essa maldade, um mata o outro, arrebenta o outro, xinga o outro. Eu não fiz para isso. Isso me pesa. Isso me traz dor. Eu vou acabar com tudo. E Deus então decidiu, né? O dilúvio, você conhece o dilúvio? Deus decidiu inundar a terra com água, porque a maldade do homem era muito grande. Como hoje, né, irmãos e amigos? Estamos vivendo nesse tempo aqui de Noé. Maldade, e maldade e maldade. Mas olha só o que Deus encontrou ainda no meio da maldade. Gênesis 6, versículo 8. Mas Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Tinha um homem lá, descendente de Sete, que invocava o nome do Senhor, que achou graça no Senhor. O que é graça? Graça é o poder que Deus dá de andar na lei dele, de fazer a vontade dele. Porque no homem não há essa vontade. No homem não tem essa força, mas a graça nos concede. E Deus viu em Noé essa graça. E Deus, então, de Noé, decidiu separar Noé para salvá-lo. Quer ver? Versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenou, assim ele fez. E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. Noé, venha você, tua casa, porque eu vi você justo nessa geração. Eu pedi para fazer a arca, você fez. Dei detalhes da arca e você fez, viu? Detalhes. Deus é detalhista. Ele quer que você cumpra tudo o que ele pediu. E Noé fez assim. E Deus falou: Noé, venha na arca, você e teus filhos, vão salvar você. E você conhece a história do dilúvio. Noé foi salvo. O mundo todo foi inundado. Quantas pessoas? Milhares, né? De pessoas, talvez milhões de pessoas, o mundo todo habitado. Só apenas 8 se salvou. Querido, não se iluda. A minoria faz a vontade de Deus. Muitas igrejas? Tem muitas igrejas. A minoria dessas igrejas, as pessoas que frequentam essas igrejas, serão salvas. Minoria. Com Noé foi 8.
E você? Faz parte da minoria ou está aí na maioria que questiona, que pergunta? Ah, não é assim, ah, não pode ser assim. Querido, é tão simples. Leia e siga o que está escrito. Assim diz o Senhor, nada mais, nada menos. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e Ele está vindo para te buscar. Venha, venha seguir os caminhos de Sete e obedecer ao Senhor. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude a obedecer, nos ajude a confiar. Queremos morar contigo, para a glória do teu nome e em nome do Salvador Cristo Jesus. Amém.